É. Ótimo. Agora foi. Boa noite. Então, estamos no segundo dia do nosso desafio e hoje a gente vai falar sobre efeito sanfona. Afinal, o que é o efeito sanfona que incomoda tantas e tantas mulheres, né? Só compartilhar minha tela aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Isso. Ótimo. Hoje eu vou ensinar você como é que você terminar uma das coisas e a minha mãe. Hoje eu vou ensinar vocês como evitar estratégias que acabam levando vocês ao efeito sanfona. Muita gente acha que vive com o efeito sanfona, que é o quê? Quando você perde peso muito rápido e quando você, logo após perder esse peso, acaba recuperando ele muito rápido também. Normalmente, num tempo ou igual ao que você perdeu e às vezes até menor. E você recupera ou perto do peso que você perdeu, ou todo o peso que você perdeu, e às vezes até mais peso do que você perdeu, tá? Então, esse é o que a gente chama de efeito sanfona. Essa perda e ganho de peso, que acontece, em alguns casos, diversas vezes aí no seu processo de emagrecimento. E por que isso ocorre? Isso ocorre principalmente quando utiliza-se algumas estratégias que levam a esse efeito sanfona. Então, são estratégias que, na maioria das vezes, vamos dizer que aspirar, 90% das vezes, elas estão fadadas ao fracasso. Ela vai te levar para o efeito sanfona. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam aí? Anotar alguns pontos, fazer uma análise do seu processo de emagrecimento. Como eu falei, efeito sanfona é a perda rápida de peso, tá? E logo após você recupera o peso rapidamente também. Não confundam com a perda normal. Por exemplo, se você estava treinando e parou de treinar, e aí recuperou 1 quilo, 2 quilos, em um processo de 1 mês, 2 meses, isso é uma oscilação normal de peso. O que é o efeito sanfona? É quando você está no processo de emagrecimento, você perde 5, 7 quilos, e aí 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, você recupera todo o peso ou até mais. Esse é realmente o efeito sanfona, tá? Então, tem os tópicos. A primeira pergunta é, você já passou pelo efeito sanfona? Coloca aí do lado só sim ou não, tá? No final, a gente vai reavaliar essas perguntas aqui. Então, primeira pergunta, sim ou não? Já passou pelo efeito sanfona? Segunda pergunta, quantas vezes você já passou pelo efeito sanfona, caso você já tenha passado? 1 vez, 2 vezes? Escreva quantas vezes você já passou. Dessas vezes que você passou pelo efeito sanfona, quantos quilos você perdeu em cada vez que isso aconteceu? E quantos quilos você recuperou? Tá? E eu quero que você coloque também essa pergunta número 3. Quantos quilos perdeu em cada vez do efeito sanfona? Se foi uma, quantos quilos você perdeu? E quantos quilos você recuperou? E também anotar quanto tempo após perder esse peso você voltou a recuperá-lo. Tá? Feito isso, o que a gente vai analisar agora? Quais as estratégias que você já usou? Eu vou citar algumas estratégias aqui, tá? Estratégias alimentares, estratégias em relação ao treino. E aí eu quero que você coloque qual estratégia você já fez, tá? Então, coloca o número ou coloca a inicial de cada estratégia ou nome e anota se sim ou não. Jejum intermitente. Já fez? Sim ou não? Algum protocolo com dieta restritiva. O que seria dieta restritiva? Quando você tira, por exemplo, um tipo de carboidrato, tira carboidrato. Quando você faz a dieta do ovo, quando você faz um tipo de dieta específica, ali, uma dieta restritiva, onde você tira diversos alimentos. Terceiro, já fez cetogênica? 4, já tomou algum remédio para emagrecer? Aqui entra qualquer tipo de remédio, tá? Seja aqueles chás ditos naturais, seja as cápsulas.
qualquer tipo de remédio que induza o emagrecimento. Não entra aqui a questão do chá natural, por exemplo, um chá de erva cidreira, de chá natural, da folha, aí não entra. Mas se for o pacotinho que você compra de seca a barriga de não sei o quê, aí entra aqui como remédio, tá? Quinta estratégia, já fez funcional em relação à atividade física? Sexta, caminhada, já fez? Sim ou não? Sétima pergunta, já fez musculação? Sim ou não? E a oitava é se já fez reeducação alimentar. Aí é bom ter isso aqui anotado, por quê? Aqui agora a gente vai avaliar se essas estratégias realmente são eficientes para o seu emagrecimento, quais que realmente te ajudam e quais que não são tão interessantes assim, quando a gente fala em emagrecimento, tá? E principalmente, não só falando em emagrecimento, o foco da aula hoje é você pensar em estratégias que, além de conseguir com que você com que você emagreça, você também consiga manter o peso perdido. Então, o foco é a manutenção do emagrecimento, tá? Porque todas essas estratégias que está aqui, de antemão, eu te adianto que ela funciona em algum momento. Só que nem todas que estão aqui são interessantes quando a gente pensa em emagrecer e se manter magra, certo? Além do efeito sanfona, que a gente conhece em relação ao peso, que é o ganho e a diminuição do peso, existe um outro tipo de efeito sanfona, que é o que a gente chama de efeito sanfona psicológico. Não é muito difundido, pouco se fala sobre, mas ele influencia muito no ganho e na perda de peso. O que seria o efeito sanfona psicológico? É alguns pensamentos que são parecidos com o efeito sanfona físico, onde você muda de opinião ou de atitude de uma hora para outra. Exemplo, deixa eu puxar minha caixinha aqui. Você muda totalmente de uma semana para outra e logo volta a estaca zero? Como assim? Hoje é que dia? Quinta. Segunda-feira você decide fazer dieta, fazer caminhada, fazer musculação, e aí você começa tudo nessa semana. Aí corta açúcar, corta cerveja, toma uma estratégia radical. E na outra semana você para tudo. Esse é um tipo de efeito sanfona psicológico. Por quê? Esse tipo de efeito sanfona, você nem chega ao resultado. Você oscila de comportamento, tá? Então, já que a gente chama de efeito sanfona psicológico. Outro ponto. Você faz mudanças, você está tentando mudar os seus hábitos há muitos anos. Por exemplo, eu conheço mulheres, inclusive alunas minhas hoje, que vinha há anos tentando emagrecer. Há anos, assim, tipo 10 anos, 20 anos, tentando emagrecer. E quando elas chegaram até mim, ainda não tinham chegado no peso que queria. Ou seja, o que acontecia? Essa pessoa começava um novo hábito, no entanto, após um período, 1 mês, 2 meses, 6 meses, para as que duravam mais, elas paravam, tá? Então, quando você, por muito tempo, tenta mudar um comportamento e não consegue, é também chamado de efeito sanfona psicológico. Por exemplo, tem gente que vive tentando sair do efeito do sedentarismo, tá? Então, a pessoa está sempre sedentária, ela começa a fazer uma caminhada para sair do sedentarismo. Nem pensando em emagrecimento, mas aí na outra semana ela para. E aí ela para por 1 mês. Aí volta de novo quando alguma coisa aconteceu na vida dela que ela percebeu que ela precisa se movimentar. Tá? Esse vai e volta é chamado também, está associado também ao efeito sanfona psicológico. Terceiro ponto, você achar, que é o que a gente chama também de sabotador. Você achar que não é capaz de emagrecer, que não é capaz de ser disciplinada, que não é capaz de cumprir com a atividade física, que não é capaz de se alimentar bem, acha que o processo é muito, muito difícil, que vai ser um sacrifício enorme, tá? Isso é sua mente criando barreiras para que você consiga executar. É também chamado de um efeito sanfona psicológico, tá? E último, você desenvolve ressentimento de pessoas disciplinadas. Esse aqui é um ponto quase que polêmico, porque a maioria das pessoas vão dizer assim, não, Flávia, eu não tenho ressentimento da pessoa que é disciplinada, jamais. Só que, às vezes, esse pensamento ele é involuntário. Quando você tenta justificar a disciplina, o que outra pessoa faz, por exemplo, vamos supor que tem uma conhecida sua
que seja financeiramente melhor, e que treine de manhã. E aí você fala, ah, mas ela treina porque ela tem dinheiro. Ah, mas ela treina porque ela não tem filho. Ah, mas quando você justifica demais o porquê do outro faz e você não, é, de certa forma, uma justificativa para você dizer, ó, eu não faço por isso. E também uma certa forma do pensamento, tá? De você, na verdade, não tentar não se culpar, justificando o porquê do outro faz. E que você não faz porque não tem aquilo, isso ou aquilo, tá? Então, isso aqui também está associado ao pensamento sabotador e também ao que a gente chama de efeito sanfona psicológico. Porque isso atrapalha o seu desenvolvimento. A partir do momento que você vai colocando empecilhos para que você comece. E toda hora minha cabecinha tá aqui tampando minha negócio. Então, assim, muita gente acha que vive no efeito sanfona porque não é comprometida, porque não consegue seguir um padrão alimentar, porque não consegue ser disciplinada. Só que não é você que não consegue. E nem é muito difícil para você. Na maioria das vezes, o que acontece quando você tem um efeito sanfona durante várias vezes na sua vida e de forma muito abrupta, por exemplo, uma pessoa perdeu 10 quilos e recuperou 15, que acontece em muitos casos, não é porque você não consegue se manter determinada, não é porque é muito difícil para você, é porque na maioria das vezes você usou a estratégia errada. Você não usou a estratégia certa. E por isso você vive nesse efeito sanfona, tá? Para se livrar do efeito sanfona, antes da gente começar a fazer o certo, a gente precisa parar de fazer o errado. Porque estar fazendo alguma estratégia ruim vai te levar sempre para esse ponto do efeito sanfona. E a pessoa fica no looping eterno de começar a emagrecer, engordar. Aí fica acima do peso por um tempo. Tem um gatilho mental de autoestima, qualidade de vida, saúde, começa a emagrecer. Usando a mesma estratégia que já usou antes. Aí emagrece, engorda de novo. E a pessoa começa a achar que não é capaz, que emagrecer não é para ela. E, na verdade, a pessoa só está usando a estratégia errada, certo? Então, antes da gente falar e pensar no que é certo, você precisa parar de fazer o que é errado, ok? Então, agora, eu vou trazer algumas estratégias aqui que vai mostrar o que você não deve fazer. O que você não deve fazer para emagrecer. Essas são as estratégias que você vai riscar no seu caderninho. Lembra aquelas perguntas de 1 a 8 que você já fez? O que você já fez, que eu falar aqui que não é para fazer, vai lá e coloca um X e risca. Isso aqui não vai fazer mais parte da minha metodologia de emagrecimento. Isso aqui eu não vou fazer mais, porque isso aqui vai me levar para o efeito sanfona. Mesmo que me traga resultados imediatos. Eu vou mostrar diversas estratégias aqui que trazem resultados. Ou seja, emagrecer não é tão difícil. O difícil mesmo é você manter o peso que você perdeu. Porque existem diversas estratégias que levam ao emagrecimento. Nem sempre é um emagrecimento saudável. E na maioria das vezes não é um emagrecimento sustentável. E a primeira e mais comum de todas que é o que a maioria faz quando pensa em emagrecimento. Quer emagrecer, qual a primeira coisa que a pessoa faz? Corta açúcar, corta café, corta pão, corta. Opta por uma estratégia restritiva. Então, as dietas restritivas. Dietas baseadas na fase da lua, dieta do ovo, dieta da melancia. Tanta dieta que eu nem sei quais são, tem inúmeras, né? Inúmeras dietas. Que tiram diversos alimentos da sua rotina. Essas dietas restritivas é as que causam perda rápida de peso. Então, assim, a pessoa ela consegue em uma semana emagrecer 5 quilos. O que de forma saudável é simplesmente impossível. É impossível você emagrecer 5 quilos de gordura em uma semana. Não tem como. Então, assim, essas dietas restritivas, elas levam
há uma perda de peso muito rápida. No entanto, a maior parte dessa perda de peso não é gordura. É composto por, tem uma parte que pode ser de gordura, mas é a menor parte, pequena, mas principalmente por líquido, tá? Então você perde bastante líquido, e também é composto por massa muscular, porque o seu corpo está sem energético para fazer as funções básicas do nosso organismo, tá? O nosso corpo precisa de nutrientes, e aí ele vai buscar, como você não está ingerindo, ele vai buscar nas reservas que a gente tem. E a primeira reserva a ser utilizada vai ser o nosso músculo, tá? Vai pegar ali da parte de glicogênio muscular. Então, o que vai embora primeiro é o músculo. Então, quando a pessoa fala, eu perdi 15 quilos em um mês, socorro Deus. Desses 15 quilos aí, a massa muscular dela foi embora. Perdeu uma parte pequena de gordura, muito pequena. Então, qual é a consequência dessas dietas restritivas? Primeira consequência em relação à parte física. Aumento de flacidez. Então, a pessoa perde muito peso, a primeira coisa que aparece é o quê? A pele balançando, porque perde massa muscular. Então, você aumenta a flacidez. Aumento de celulite. Então, as celulites ficam mais aparentes. A redução do metabolismo. Por que o metabolismo desacelera? Porque o metabolismo ele está associado também ao teu volume de massa muscular. Foi ontem na aula, não, anteontem, né? Eu falei que quanto maior o seu volume de massa muscular, melhor e maior, mais acelerado o seu metabolismo. Então, quando em uma estratégia restritiva você perde muita massa muscular, o seu metabolismo, até porque ele está querendo poupar energia, então ele começa a guardar. E a última consequência é o motivo da nossa aula, efeito sanfona. O que acontece? Você perde peso muito rápido, fica sem comer muita coisa, o seu corpo precisa de nutrientes, você está com muita fome, o seu corpo está gritando por comida, você vai ter diversos alimentos que parou de comer, que faz parte da sua rotina que você gosta, e no momento que você chegou ao peso que queria, se você conseguiu manter essa dieta aqui, né? O que acontece quando você fala assim, perdi meus 10 quilos, perdi os 5 quilos que eu queria? Que você se permite livre para comer. A tendência é que você coma muito mais do que comia antes. Que você deixe os hábitos que fazia antes, que não foram hábitos instalados, aliás, não se tornaram hábitos, né? Foi uma estratégia restritiva ali e também meio que agressiva no sentido de tirar tudo da sua alimentação, não de forma gradual, mas de forma abrupta. Então, quando você volta, a vontade de comer o que você já comia antes é muito maior. E a tendência é que você coma mais. Resultado, num período de tempo, num curto período de tempo, a tendência é que o peso vá aumentando. Então, você recupera o peso que perdeu, tá? Então, estratégias que não se devem fazer para emagrecimento. A primeira é dieta restritiva. Já risca, corta. Aí vamos à segunda estratégia, que não é interessante quando a gente fala de emagrecimento, que são os remédios. Segunda estratégia são os remédios e as cápsulas emagrecedoras, tá? Esses remédios e as cápsulas, elas vão causar o mesmo efeito das dietas restritivas, ou seja, vai ter perda rápida de peso, algumas inibem o apetite, você fica sem comer, tá? Só que, além das consequências da dieta restritiva, tá? Perda de peso rápida, consequência de aumento de flacidez, celulite, redução de metabolismo, também induz ao efeito sanfona. Essas cápsulas e remédios, além disso, elas são perigosas para a saúde, tá? A maioria dessas cápsulas e desses remédios emagrecedores, alguns nem passam pela Anvisa, tá? Eles contêm diversas substâncias que o efeito delas separado é até conhecido. No entanto, eles misturam, por exemplo, os chás emagrecedores, eles misturam 50 ervas. Não é estudado, não tem na literatura o efeito da interação dessas ervas juntas no organismo, tá? Então, já tem muito bem documentado que o uso contínuo desses chás emagrecedores e de alguns remédios induz a problemas renais. Inclusive, teve uma mulher que morreu aí há pouco tempo, aliás, duas, né? Porque a cantora de calcinha preta
Depois saiu que ela morreu com um remédio que estava tomando de um nutrólogo, que ela estava tomando em dose muito maior do que ela deveria, com a frequência muito maior do que ela deveria, e teve uma sobrecarga dos rins e uma parada. E a causa de morte dela depois foi isso. E da mulher, da outra mulher que era uma enfermeira, acho que era enfermeira, não lembro, que também morreu de problema renal, né? Na verdade, deu uma hepatite fulminante. O fígado parou totalmente de funcionar, devido à sobrecarga dessas substâncias que tem nesse remédio, tá? Então, vai causar uma consequência, perda rápida de peso e ganho de peso, pode gerar problemas renais, tá? E hepáticos, e pode levar até a morte. Então, as consequências para remédios e cápsulas já são muito mais graves, tá? Podendo chegar a um caso drástico, realmente. E, deixa eu, pausa para água. Então, assim, às vezes, você querer um emagrecimento rápido, muitas pessoas querem um emagrecimento falando que é para a saúde. Só que estratégias como essas aqui, elas não são interessantes quando a gente fala de emagrecimento, como também não tem nada a ver com associação à saúde, tá? Vai piorar a sua saúde e não vai aumentar a sua saúde. Então, é melhor, pensando no quesito saúde, continuar com o peso que você está hoje, do que utilizar estratégias que você pode até perder peso, mas que vai fazer mais mal à sua saúde do que continuar com o peso que você está. Tem estratégias que são muito pior do que estar acima do peso, tá? Terceira estratégia que não é interessante para o emagrecimento, quando a gente fala de emagrecimento sustentável, de emagrecer e ficar magro. Jejum intermitente. Muita gente diz que faz, muita gente acha que faz. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que ficar sem comer não é jejum intermitente. Ou seja, a maioria das pessoas não fazem nem jejum intermitente. Elas param de comer. O jejum intermitente, ele é um protocolo, foi criado, foi validado por uma pessoa que estudou em determinado momento. Então, assim, se você não utilizar um método, se ele não está adequado ao seu biotipo, à sua realidade, à sua necessidade, você não faz jejum intermitente, você fica sem comer. Tá? Então, assim, se você acha que faz jejum, qual método você utiliza? Você faz 8 horas, você faz 12 horas, você faz 16 horas, e por que você faz isso? Qual o protocolo de progressão ou não tem progressão? Tá? Então, baseado em quais aspectos você escolheu o método que você utiliza? Na sua rotina, no seu biotipo. Então, a maioria das pessoas não fazem nem sequer um jejum, tá? A maioria das pessoas ficam sem comer. Eu tô fazendo jejum, porque o jejum emagrece. Aí para de comer de noite, volta de comer de manhã e acha que é jejum. Sem saber nem que protocolo usa. Parar de comer não é fazer jejum. Ok? Então, já é o primeiro ponto. Já risca aí. Mas, eu vou falar sobre o jejum, de verdade. O jejum que foi recomendado até por uma nutricionista. Que você segue um protocolo que o nutricionista passou, tá? O jejum orientado, ele tem como um dos objetivos promover o déficit calórico, tá? Para ver emagrecimento, eu falei na primeira aula, é um ponto imprescindível ter déficit calórico. Não importa se você treina 3 vezes no dia, se não tiver déficit calórico, se você compensar isso na comida, não vai ter emagrecimento, não vai ter perda de gordura, tá? Então, precisa realmente haver um déficit calórico. Só que as pessoas estão associadas somente ao déficit calórico a ficar sem comer. Na maioria das vezes, o que precisa é um ajuste na rotina e incrementar e não tirar, incrementar alimentos que vão te ajudar a acelerar o metabolismo, a te dar mais saciedade, a não ficar ansiosa. E assim você conseguir se alimentar melhor. Até os nutrientes que o seu corpo precisa, tá? Mas voltando ao jejum. O objetivo é promover um déficit calórico. Por quê? Você fica 16 horas sem comer no seu dia, logo você vai ingerir menos caloria naquele dia. Então, assim, pensando em emagrecimento, beleza. Só que, quais são os pontos negativos do jejum intermitente quando a gente fala de estratégias que vão fazer com que você emagreça, mas que você também consiga se manter magro? O primeiro ponto é que jejum intermitente
não é sustentável para 99% das pessoas. Quem é que consegue passar o resto da vida comendo até 6 horas da tarde e vai comer só no outro dia, 8 da manhã, 9 da manhã? É muito difícil. Talvez tenha uma, duas pessoas que realmente sigam isso como estilo de vida, mas a maioria das pessoas não vão conseguir sustentar isso. Então, se ele não é sustentável e ele é a sua estratégia para você emagrecer, concorda comigo que quando você tirar essa estratégia, o que vai acontecer se ela é a única estratégia? Você vai voltar o ganho de peso. Se você não tiver outras estratégias que vão manter o seu peso, o peso que você perdeu, você vai voltar a ganhar peso, tá? Outro ponto, se você tem uma rotina alimentar ruim, apenas fazer o jejum intermitente vai mexer no sintoma do seu problema. O sintoma é o ganho de peso. O seu problema não é o ganho de peso. O problema está na sua rotina. Quando você faz jejum intermitente, a única coisa que você faz é mexer no sintoma. Qual é o sintoma? O peso que você ganhou. Então, você para de comer, então você trata ali o sintoma do seu problema, e não a causa. O que causou o seu aumento de peso? Foi ficar sem fazer atividade física, é se alimentar mal, é deixar de comer por diversas horas, é comer frituras, é não comer legumes, proteína, frutas na quantidade que deveria por dia. Porque se é isso, jejum intermitente vai te ajudar a resolver isso? Não. Você apenas vai parar de comer por um período de tempo. Ou seja, não vai resolver. No dia que você falar assim, ó, essa estratégia aqui não dá mais para mim, você vai voltar para a rotina que tinha antes. Até porque você não sabe nem comer, não sabe escolher para comer. Você perdeu o peso e não sabe mais o que fazer. Então, quando essa estratégia aqui ela finalizar, não tem o que fazer. Você não sabe o que comer no café da manhã, no almoço, não sabe o que jantar, porque você não jantava antes. Então, é uma estratégia que vai tratar o sintoma do seu problema, que é o peso, e não a causa, o que te faz engordar. E você, quando parar com isso aqui, você vai continuar com isso aqui, que vai te fazer engordar de novo. Ok? Terceiro problema do jejum intermitente, e eu na parte de treino falo muito, tá? Inclusive, eu não treino pessoas em jejum, 99% das vezes. E todas as vezes que eu treinei, passou mal. Ah, eu já treino em jejum há muito tempo. Mentira, não treina direito. Fica aí. Tirando, até hoje não treinei uma pessoa que não tenha passado mal. Ou seja, treinava em jejum, não treinava certo. Não treinava com a intensidade que deveria. Fazia um treino meia boca. E treino meia boca não gera adaptações fisiológicas suficientes para te dar resultados bons. Certo? Então, assim, a pessoa fica sem energia para o treino quando está muito tempo sem se alimentar. Porque quando a gente está treinando, o nosso corpo precisa de substratos energéticos para que a gente consiga fazer um treino, principalmente se for um treino mais intenso. Certo? Então, esses são alguns problemas do jejum intermitente. Embora tenha algumas pessoas que consigam fazer, que gostam de estar em jejum no período noturno, que conseguem se adaptar, que tem como um estilo de vida, mas se não for o seu caso, não tem por que você fazer. Na maioria esmagadora das vezes, não é o caso das pessoas, tá? Elas fazem só como estratégia para emagrecimento. Na verdade, odeiam ficar sem comer. Quando fica sem comer, fica nervosa, fica estressada. Aumenta o nível de hormônio de cortisol. E sabe o que isso causa? Aumento de peso. Ou seja, a estratégia que você está utilizando para emagrecer muitas das vezes pode até te atrapalhar. O aumento de estresse e de cortisol, que é um estresse físico, ele causa principalmente o acúmulo de gordura na região abdominal, tá? Está atrelado ao aumento de gordura na região abdominal. Então, quando você faz estratégias como ficar sem comer por muito tempo, pode aumentar o seu nível de estresse, aumentar o seu nível de cortisol, que vai estar aumentando o seu acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente na região abdominal. Certo? Aqui eu coloquei um memezinho, a pessoa que normalmente faz jejum intermitente, né? Eu, quando estou em jejum intermitente, olhando para a comida e contando os minutos para poder comer. Porque fica ali, ó, se não tiver 16 horas de relógio, eu não posso comer. E o corpo tá lá morrendo de fome, pedindo energia para sobreviver. Isso não é estilo de vida. Aqui eu coloquei umas outras
estratégias, tá? Coloquei algumas em relação ao treino, porque falar, a Flávia tá ali batendo pau só na comida. Não, vou falar dos treinos também, tá? Coloquei algumas outras estratégias em relação à parte alimentar. Cetogênica, que é uma estratégia caracterizada pela eliminação de quase todos os alimentos ricos em carboidrato, ou seja, é quase um low carb, né? E o low carb também, que é a redução. Na verdade, a cetogênica, ela tira praticamente tudo. O low carb, ela tem uma redução de carboidrato, então você come pouquíssimo carboidrato, tá? Mas é estratégias bem parecidas. Tem o conhecimento de prática suficiente para me aprofundar nessas estratégias? Não tem. O que eu posso falar sobre elas, tá? Que essas estratégias, onde você tira alimentos que são essenciais para o seu corpo, para a nossa sobrevivência, que vão fazer muita falta no seu cotidiano, mas vai te atrapalhar, seguindo o mesmo ponto do jejum intermitente do que te ajudar, tá? Então, são estratégias que, se você optar por usar, elas têm que ser muito bem pensadas e muito bem planejadas. Porque são estratégias que podem te levar a ter uma perda de peso, mas você ter um reganho de peso. E isso é péssimo para a sua saúde, para a estética, para tudo, tá? Então, é estratégia pontual, mas que não, como eu falei na questão do jejum intermitente, não vai resolver a causa do seu problema. Ficar sem comer não vai resolver o seu problema, porque uma hora você vai ter que voltar a comer, porque o seu corpo precisa de nutrientes. Então, o que a gente precisa é aprender a se alimentar de forma que eu consiga emagrecer, mas que eu consiga manter esse estilo de vida, esses novos hábitos que precisam ser incrementados, para que eu consiga ficar magra, permanecer magra. Ou eu vou viver fazendo cetogênica, emagreço, aí paro, volto a comer, porque é um saco ficar sem carboidrato, Deus é mais, eu ficaria irritadíssima. Eu queria comer até reboco da parede depois. Aí você engorda, aí volta de novo, aí engorda, aí volta de novo, e fica no loop eterno. Só que, cada vez que a gente emagrece, principalmente muito peso, e volta a ganhar peso, quando você perde, por exemplo, 10 quilos, dos 10, 5 é massa muscular. Um exemplo, pode variar de pessoa para pessoa, e da estratégia utilizada, se tem exercício ou não. Mas um exemplo simples, 10 quilos em um mês. 5 de massa muscular, 3 de gordura, 2 de líquido. Pronto, você perdeu isso. Um mês, 2 meses, 3 meses depois, você volta a recuperar 10 quilos. Desses 10 quilos que você ganhou, são 10 quilos de gordura. Só que na primeira vez que você teve o efeito sanfona, 5 quilos de massa muscular, ó, foi pelo ralo. E do peso que você recuperou, você recupera só gordura. Ou seja, a sua composição corporal, ela começa a mudar. E o seu nível de percentual de gordura só vai aumentando a cada efeito sanfona. Então, não é só ruim porque você engorda e emagrece. É ruim porque cada vez que você engorda e emagrece, você engorda mais. O seu corpo está sendo mais composto de gordura do que de outros componentes, principalmente a massa muscular. Então, a cada vez que você passa pelo efeito sanfona, seu metabolismo vai ficando mais lento, você vai ganhando mais gordura, você vai perdendo mais massa muscular. Ou seja, emagrecer vai se tornando realmente cada vez mais difícil, porque você vai ter cada vez mais gordura para perder. Certo? Flávia, e os exercícios? O que não fazer? O que fazer? Tem exercício que não é recomendado? O que eu falo em relação aos exercícios? Não tem exercício que eu vá dizer que nem eu falo em algumas estratégias alimentares, eu não faça de jeito nenhum. Mas tem alguns que eu recomendo você não ter prioridade. E se o seu objetivo principal é emagrecer? O primeiro deles, aqui a recomendação não é se o seu objetivo é emagrecer, é se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que não fez mais de um ano contínuo de musculação, se você é uma pessoa que tem dificuldade com execução de movimento. Qual é o primeiro exercício que eu não recomendo, principalmente para quem está iniciando? O CrossFit. Ah, Flávia, é porque o CrossFit não é bom para perder peso? Não. É uma modalidade até interessante para perda de peso.
Só que a maioria das pessoas que estão acima do peso não deveriam estar fazendo crossfit. Principalmente se essa pessoa tá com obesidade, sobrepeso é um ponto. A obesidade, né? Obesidade grau 1, grau 2, grau 3, essa pessoa normalmente ela está sedentária. Essa pessoa está com a sobrecarga nas articulações, joelho, quadril, tornozelo. Essa pessoa que está sedentária, não faz exercício há muito tempo, como é que essa pessoa vai se expor a uma modalidade de exercício que tem um alto índice de sobrecarga nas articulações, que não tem uma metodologia de ensino mais de perto, então é em grupo, você não consegue corrigir de forma mais individual o aluno, você não consegue explicar mais de forma individual, porque são aulas mais coletivas, aulas que utilizam cargas, que tem movimentos extremamente complexos. O CrossFit ele é muito mais complexo que a musculação. Ele pega exercícios da musculação, exercícios da calistenia, do funcional e junta em um só. Tem diversos movimentos do CrossFit que eu não sei fazer e que eu olho e eu não quero fazer. Que eu olho e já vejo uma lesão no ombro. Não tenho mobilidade para isso. E eu já faço musculação há 10 anos. Então, assim, eu não recomendo, coloquei vários asteriscos ali, para pessoas que estão sedentárias, que vão começar agora. Ah, Flávia, mas eu já treino há 1 ano. Eu tenho uma consciência corporal muito boa, consigo executar o movimento com boa execução. E quero ir pro CrossFit. Estou querendo perder um pouquinho mais de peso. É uma modalidade interessante? Você pode incrementar ali na sua rotina de treino, embora eu sugira associar ela com a musculação, tá? Porque ela sozinha não vai te dar um aumento de massa muscular tão bom quanto na musculação. Mas só nesse caso, de pessoas que já estão avançadas na musculação. E, normalmente, a pessoa que já está avançada na musculação há mais de 1 ano, ela tem pouco, dependendo do caso, né, dependendo das estratégias, se a pessoa está há 1 ano, mais de 1 ano, de forma contínua, tem menos peso para perder. Mas, nesse caso, você pode optar também pelo CrossFit. Mas, na maioria dos casos, a pessoa, quero emagrecer, vou entrar na academia, vou pro CrossFit, não recomendo. A chance de você sair de lá com lesão, ao invés de você sair magra, é muito maior, tá? E aqui eu coloquei outros exercícios. Flávia, que tu não recomenda? Não é que eu não recomende. Mas que quando a gente fala de emagrecimento, o que a gente mais tem? Pressa. Por isso que usam tanto as estratégias que eu falei anteriormente. Dieta restritiva, jejum intermitente, porque querem acelerar o processo. Aí eu trouxe alguns exercícios aqui que são pouco eficientes quando a gente pensa em te ajudar no processo de emagrecimento de forma mais acelerada, tá? Que são estratégias que você pode ter na sua rotina, mas não deve ser a sua atividade principal, se o seu foco principal é otimizar o seu emagrecimento. Pensando em otimizar o seu emagrecimento. Aí eu citei aqui, dança, hidroginástica e caminhada, tá? Por que eu citei essas atividades? São atividades de baixa intensidade. São atividades que vai promover um gasto calórico muito menor. Logo, você vai precisar reduzir mais ainda o seu consumo na alimentação, porque a atividade que você está exercendo não promove um aumento de gasto calórico bom, tá? É um gasto calórico pequeno. Então, assim, o que acontece muito? Muita gente que começa a caminhar, ou está fazendo aula de dança 2 vezes, 3 vezes na semana, se permitir, às vezes, comer um pouco mais, porque está fazendo atividade física. Só que essa atividade física, ela não promove um gasto energético tão bom. Ela é de baixa intensidade. O gasto energético de uma atividade de 1 hora de dança vai ser nem seu pão do café da manhã. Então, assim, são excelentes estratégias. Essas aqui, associada mais à parte lúdica. Eu mesmo amo a dança, amo dançar. Me faz super bem. Quando eu fazia uma academia que tinha aula de dança, eu tentava uma vez na semana fazer dança porque me fazia bem. Mas eu sei que só fazer aquela atividade não iria me gerar os resultados estéticos que eu buscava, tá? Então, em relação aos exercícios, o que eu recomendo aqui? Flávio, eu amo fazer dança, faça dança.
mas não coloque-a se o seu objetivo principal é o emagrecimento como atividade principal. Tenha ela 2 vezes na semana, mas tenha outra atividade que te gere melhores resultados. Que mais pra frente eu vou falar quais são, tá? A questão da hidroginástica também é recomendada em diversos casos. Pessoas que têm problema de joelho, idosos, que têm baixo impacto, mas realmente o gasto energético dela, as adaptações fisiológicas são bem menores que em outras modalidades, certo? Então, quando a gente fala aqui em emagrecimento, em otimizar o emagrecimento, essas estratégias vão ter pouca eficiência. E aqui tem também a caminhada. A caminhada é um exercício de baixa intensidade. Lembrando que caminhada e corrida são modalidades diferentes. A corrida é uma outra modalidade. A corrida é uma modalidade de alta intensidade, tá? De média a alta intensidade. Caminhada é a caminhada tradicional, de intensidade leve a moderada. Você só caminha, que é o que a maioria das pessoas fazem, tá? A caminhada, ela pode até gerar resultados melhores até que os outros, só que a maioria das pessoas não utilizam a caminhada da forma certa, não tem uma periodização, cada dia faz uma quantidade de tempo diferente, caminha com intensidade muito baixa, que nem aumenta a frequência cardíaca. E aí o exercício está servindo ali como realmente a parte terapêutica, mas em relação à parte física, para a gente ter resultado, é preciso que esse exercício ele promova uma adaptação do seu corpo. Então, se você vai fazer caminhada e você não volta pelo menos umas 3 vezes durante o percurso, ela está sendo uma caminhada dentro do seu nível de atividade física, não está promovendo nenhuma adaptação. Está tendo um gasto calórico muito baixo, muito provavelmente vai ter uma influência muito baixa no seu emagrecimento, tá? E o que você não deve fazer de jeito nenhum? Eu não diria de jeito nenhum, podia até ser utilizado em alguns momentos, mas que eu não optaria. Você pensar em uma estratégia que você não pretende de jeito nenhum manter por um período mínimo de tempo. Então, vou começar uma estratégia e vou fazer. Falava disso que CrossFit é bom, vou fazer só por 2 semanas para me ajudar a emagrecer. Não. A melhor estratégia para emagrecimento é que você vai conseguir manter por mais tempo, pelo longo período de tempo, de preferência para o resto da sua vida, tá? Então, tem gente que tem aversão, por exemplo, à musculação. Eu sugiro que a pessoa faça até fim da aversão, mas se a aversão é muito grande, que a pessoa realmente não vai de jeito nenhum, aí você opta por outras atividades que você vai conseguir manter, porque não vai adiantar também eu dizer, a musculação é excelente, você tem que fazer musculação, e a pessoa ir um dia sim, uma semana não, um dia sim, 3 dias não vai ter resultado. É melhor não fazer. E escolher uma atividade que você se identifique mais e que você consiga ter uma regularidade. Foi um ponto, inclusive, que eu falei na primeira aula, né? Os 3 passos ali para você destravar o seu emagrecimento, para você começar a emagrecer. Um deles é a constância. É primordial. Bom, e agora a gente vai à parte do que você faz, né? Se você não pode fazer tudo isso que eu falei aqui, socorro, o que resta? O que eu vou fazer agora para emagrecer? Aqui eu vou trazer as estratégias que você deve utilizar no seu processo de emagrecimento. Aliás, você deve não, você pode utilizar. São várias e você pode adaptar o seu condicionamento, a sua rotina, o seu gosto pessoal, tá? O primeiro passo sobre o que você deve fazer é a gente identificar o que você não deve fazer diante do que foi exposto aqui na aula. Então, assim, você fazer um X em cada estratégia que você já usou e que você sabe que não funciona, como eu expliquei aqui na aula, tá? Então, essas estratégias você não vai usar. Risca do seu caderninho, risca das suas opções, tá? Esse é o primeiro passo aí para você se livrar do efeito sanfona. Agora, a gente vai entrar nos 5 passos para você acabar de uma vez por todas com o efeito sanfona. O primeiro passo é identificar o que não funcionou. Para quê? Para que você não repita mais. Tem gente que está há 10 anos fazendo a mesma coisa. Emagrece, engorda, e faz a mesma estratégia. Então, já chega nessa estratégia, foi dieta restritiva, risca, não vai fazer mais. Foi jejum intermitente, aí você emagrece, aí funciona. Eu só engordo depois. Então, não funciona, minha filha, para de fazer, risca, tá bom? Não funciona. Se funciona depois você engorda, não funciona. E não funciona pelo que eu expliquei aqui. Foi independente da estratégia. Você fez essa estratégia. Eu falei ela aqui, que ela não funciona por uns determinados motivos, que te levam ao efeito sanfona, já arrisca.
Então, primeiro passo, não fazer mais elas. Segundo passo, é óbvio, a gente vai começar pela alimentação, calcanhar de Aquiles de quê? Todo mundo. É ou não é? O segundo passo é a alimentação. O que vai fazer na alimentação com que você consiga emagrecer e manter o peso perdido? Somente uma coisa, você conseguir mudar os seus hábitos alimentares. Principalmente se você tem hábitos alimentares muito ruins, tá? Pensando aí em comer coisas muito industrializadas, muito calórica, muita fritura. Então, o primeiro passo é você revisar a sua rotina. E aí começar a implementar atitudes, alimentos que são melhor para a sua saúde e para os seus objetivos. Para o seu objetivo, que é emagrecer. Você percebe que o primeiro ponto que eu falo é incrementar ao invés de tirar, porque é muito mais fácil você pensar, eu vou colocar salada, porque eu não como salada, eu vou colocar uma verdura, porque eu não como verdura, do que você ficar pensando em tirar, em tirar, em tirar. O seu cérebro não quer que você tire. A gente não gosta de perder. Então, quando a gente pensa em melhorar, em incrementar, em trocar, a gente já aceita com mais facilidade. Quando a gente pensa que eu não vou ter que deixar de fazer algo que eu gosto, de comer algo que eu gosto pro resto da minha vida, eu só preciso fazer com que algo que eu gosto, vamos supor que é refrigerante, ela não faça parte da minha rotina diária, porque isso atrapalha a minha saúde, atrapalha o meu objetivo, que é o emagrecimento, mas ela pode fazer parte da minha vida, você já aceita o processo muito mais fácil. Fica muito mais simples de você até começar. Parece que tira o peso das costas. Porque quando fala, vou emagrecer, a pessoa vai ai, dieta. Não, segunda-feira, domingo não, porque eu vou ter que ficar sem comer a pizza, vou ter que ficar sem beber minha cervejinha. É um peso. Então, já começa tirando esse peso e pensando no que melhorar, no que incrementar, tá? Então, quando a gente traz aqui a parte de alimentação, é óbvio que, como eu falei, para ter emagrecimento precisa ter déficit calórico. Então, a gente vai ter que prestar atenção na alimentação. Só que o que eu sugiro? Reeducação alimentar. Você ir melhorando os seus hábitos aos poucos, tá? Porque a gente precisa ter um foco no déficit calórico. Então, precisa realmente diminuir as calorias ali que você ingere durante o dia e você precisa aumentar o quanto que você gasta para ter emagrecimento. Então, como é que se pode fazer isso aqui? Aprender a fazer boas escolhas em qualquer ambiente. O que acontece muito, não que eu esteja falando mal, mas eu também já passei por nutricionistas. E eu tenho um conhecimento prévio de alimentos, de nutrientes. Não sei, o que eu não sei fazer? A quantidade, tá? Quando a gente vai em um nutricionista, a pessoa que quer emagrecer vai em um nutricionista, aí ele vê lá, ele pergunta o que você come e tal, e vê que você está comendo tudo errado de acordo com o seu objetivo. O que ele faz? Ele monta um plano e te dá um papel na mão. Então, você pega lá e vem aqui, ó, com um plano, assim. Café da manhã. Ovo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Merenda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Que você tem aquilo ali. Se você perde aquele papel, você não sabe o que fazer na sua vida. Vamos supor que você esteja seguindo o plano alimentar. Se você vai em um restaurante self-service, se você está de dieta, você não sabe o que comer. Porque não sabe fazer boas escolhas alimentares. Então, quando a gente pensa em emagrecimento sustentável, quando você vai um nutricionista avaliar o que coloca na sua rotina alimentar, é muito importante, porque você precisa aprender a comer, certo? Né? A comer de acordo com o seu objetivo. Então, é preciso saber o que eu posso comer no café da manhã que esteja de acordo com o meu emagrecimento. É claro que, quando a gente vai em um profissional, o que ele faz? A quantidade. A gente precisa da déficit calórico. Então, ele calcula exatamente a quantidade. Mas isso, a longo prazo, se você não aprender a se alimentar, quando você deixar de ir no nutricionista, acontece muito, a pessoa fica perdida, não sabe o que fazer, não sabe mais o que comer. Aí tem a dieta ali, você não sabe nem sequer mudar. Então, assim, por exemplo, na minha dieta, pela manhã, eu tenho que comer. Tem as opções, né? Cuscuz, 2 ovos, 3 bananas. Volta e meia eu consigo fazer diversas mudanças. Por quê? O que tem na minha dieta pela manhã? Tem o seguinte: 3 grupos alimentares, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma
Tem também a aveia, né? Uma fonte de fibra. Ou seja, em qualquer lugar que eu consigo, que eu chego, vamos supor, num hotel, café da manhã lá. Eu consigo chegar lá e falar, o que eu quero de carboidrato? Carboidrato é um do grupo alimentar que precisa ter na minha alimentação. Eu escolho lá um carboidrato. Ah, eu quero a proteína, que pode ser um ovo, pode ser um tipo de carne que tenha lá, pode ser um tipo de queijo, proteína. Eu consigo ter diversidade sem estar presa a um papel. Então, isso que eu falo de aprender a se alimentar, fazer boas escolhas alimentares. Isso é importante durante o processo, porque é isso que vai fazer com que você mantenha, certo? Outra coisa que eu falo em relação à alimentação, quando a gente pensa em emagrecimento e sustentação do peso, é você deixar na sua rotina, mesmo durante o processo de emagrecimento, alimentos que você ama, que você gosta muito. Por quê? Tirar esses alimentos vai ser um gatilho para, nossa, como é difícil fazer dieta. Ai, como eu queria comer meu chocolate após almoço. Ai, meu doce. E vai se tornando uma tortura até o ponto que você para de seguir a dieta inteira porque você só precisava comer um doce depois do almoço. Então, assim, é importante avaliar dentro da sua rotina, é claro, o que dá, que você gosta muito, que você precisa muito, que precisa ter lá. O que você pode fazer? Fazer trocas melhores. Por exemplo, tem gente que é viciada em doces. Você tem opções de doces mais saudáveis. Diminuir principalmente a quantidade, o que mata, o que realmente leva você a engordar não é um alimento. Nenhum alimento, pessoal, nenhum alimento tem o poder de te engordar. Flávia, quer dizer que hambúrguer não engorda? Não. Se eu comer um hambúrguer aqui agora, eu não vou engordar. Então, ele não engorda, hambúrguer não engorda. O que engorda é o conjunto de maus hábitos alimentares associado a um estilo de vida sedentário. É isso que vai fazer com que você engorde. Um alimento só não tem poder de engordar ninguém. Assim como nenhum alimento ou estratégia, por exemplo, um exercício, tem poder de te emagrecer. Então, assim, um suco, a água ajuda no processo de emagrecimento. Eu vou tomar água para emagrecer? Então, assim, você vai comer um sanduíche, você vai engordar? Não. Ele sozinho não vai ser capaz nem de te engordar, nenhum alimento vai ser capaz de sozinho te emagrecer. Mas o conjunto, sim. Tanto que, o que é que emagrece? O que é que emagrece de verdade? O conjunto de bons hábitos alimentares. O que é que engorda? O conjunto de maus hábitos alimentares e também em relação ao estilo de vida. Percebe? Não é aí o que é que engorda? É a pizza. Ah, não, é o refrigerante. Não. É a soma de tudo isso dentro da sua rotina. Então, é segunda um refrigerante. 3 pães. Não que o pão engorde, inclusive na minha dieta tem pão nas diversas dietas. Hoje mesmo uma aluna me mandou a dela, tem pão de manhã e de noite. E o foco dela é emagrecimento. Então, não é um alimento em si. É o conjunto. Certo? Então, em relação à alimentação, priorizar, né? Tentar ver o que você gosta e dentro do que você gosta, fazer trocas. Então, a pessoa que é viciada em doce pode, por exemplo, tem gente que é viciada em comer doce após o almoço. É um hábito. Você pode, sim, tentar tirar esse hábito. Vai ser mais difícil. O que você pode começar fazendo nisso? Diminuir a quantidade, fazer trocas. Então, trocar um chocolate, uma barra de chocolate que comia grande por uma pequenininha, trocar por um chocolate mais cacau, 60%, 70%, vai ser um chocolate mais saudável, tá? E isso vai para diversas outras coisas, tá? Ah, eu gosto de tomar minha cerveja, tomo sexta, sábado, domingo. É eu. Diminuir só para sábado. Já vai influenciar. Diminuir a quantidade. Porque um alimento só, não vai ter o poder de te engordar, tá? Então é preciso combinar. E outro ponto em relação à alimentação é identificar situações que te fazem comer mais. Como assim? Tem gente que tem crise de ansiedade por determinadas situações. E nessas situações, a pessoa acaba comendo mais. Então, quando ela está estressada, ela come mais. Você observar em qual momento do seu dia, o que acontece ali que te leva a comer mais. Porque a partir do momento que você identificar, você vai poder tomar uma ação perante aquilo. Tá? Quando você não tem consciência, vai ser muito difícil.
Ok? Terceiro passo para você se livrar do efeito sanfona e emagrecer, tá? O que você deve fazer em relação ao emagrecimento? O terceiro passo é, claro, escolher uma atividade física, tá? Então, qual é a primeira regra? Primeira regra da atividade física que você deve escolher. O cabelo tá muito difícil. A primeira regra é escolher uma atividade que você goste. Por quê? Porque é muito mais fácil você sustentar uma atividade física que você se identifique, que você goste. Porque fazer algo que a gente simplesmente odeia é um saco, é ruim. Então, vai ser muito mais difícil, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Flávia, eu não gosto de nenhuma, odeio tudo, que é atividade física. Aí você escolhe uma que você menos odeia. Coloca e inverte ali na lista, tá? Escolhe uma que você menos odeia e faça. Porque precisa fazer uma. Segundo ponto. Liste as atividades que você mais gosta ou que você menos odeia. Por ordem. Feito isso, qual outro ponto que você vai levar em consideração? Escolher uma atividade que promova que ela acelere mais o seu metabolismo. Porque quanto melhor estiver o seu metabolismo, mais rápido vai ser o seu processo de emagrecimento, tá? Então, escolher uma atividade que acelere o seu metabolismo. Segundo, uma atividade que promova um bom gasto energético. Aumente o seu gasto energético para que você não precise tirar tanto da alimentação, tá? Qual é o papel também da atividade física, além de outros, é claro? Promover um aumento de gasto energético, porque assim você não precisa ficar sem comer tanto, tirar tantas calorias da sua alimentação. Você aumenta o quanto que você gasta durante o dia. E o quarto ponto é escolher uma atividade que promova o aumento da sua massa muscular. Já falei muitas vezes que a massa muscular ela é muito importante no processo de emagrecimento por diversos pontos. Primeiro que, quanto maior o seu volume de massa muscular, o seu nível de massa muscular, maior o seu gasto energético diário. Então, você gasta mais calorias. É o que a gente chama de taxa metabólica basal, que é o quanto de calorias você gasta nas atividades do seu dia a dia. Por exemplo, eu aqui agora estou gastando caloria. Outra pessoa que estivesse aqui, por exemplo, em dia está gastando caloria. Tá? Se o meu metabolismo é mais acelerado, eu estou gastando mais caloria que você fazendo a mesma atividade que você. Então, eu estou gastando mais energia. Porque eu tenho um volume de massa muscular maior. Porque o meu metabolismo é mais acelerado. Logo, em um processo de emagrecimento, eu vou ter mais vantagem em relação a uma pessoa que tem um metabolismo mais lento, que tem um volume de massa muscular menor, tá? Então, isso vai influenciar no processo de emagrecimento. E, ao escolher a atividade, deve ser levado em consideração. Então, quais são as atividades que eu recomendo? Primeira de tudo, musculação. A musculação eu coloco como imprescindível no processo de emagrecimento. E no processo de ganho de massa também, é óbvio, né? Aí já é tão óbvio que não precisa nem ser dito. A musculação. Por que a musculação é muito importante no processo de emagrecimento? Porque ela vai promover também o gasto energético, né? O aumento do seu gasto energético, mas ela principalmente vai atuar na manutenção da sua massa muscular e no aumento da sua massa muscular, que vai impactar em tudo que eu falei. Além disso, vai influenciar na parte estética de redução de celulite, tonificação do corpo. Então, abdômen mais sequinho e durinho, perna mais durinha, bumbum mais durinho, sem celulite, diminuição de flacidez. Com outras estratégias, você não vai conseguir ter isso, mesmo emagrecendo. E a musculação, ela vai dar isso, tá? Outras atividades que podem ser feitas no emagrecimento e que promove isso que eu citei aqui, tá? Aumento do metabolismo, aumento do gasto energético, aumento de massa muscular. O CrossFit, eu coloquei como atividade para não ser feita e que também coloquei como uma atividade boa para fazer. Por quê? Visto aquela situação que eu falei. Boa para quem? Se você é aquela pessoa que eu falei que é sedentária, está com obesidade, você tem dificuldade com execução de movimento, você faz musculação, aí sente dor na lombar, sente dor no joelho, não vai fazer CrossFit. Tá? Ele não é recomendado.
Mas se você é uma pessoa que treina há muito tempo, que tem uma consciência corporal boa, que consegue ter um treino intenso na musculação, o CrossFit é uma opção interessante para esse grupo, certo? Outra modalidade interessante quando a gente pensa em aumento de gasto energético, aumento de massa muscular, são os funcionais, tá? Os exercícios funcionais. Eles promovem um bom aumento aí do gasto energético, ajuda bastante na questão do emagrecimento. Outro ponto que trabalha mais a parte aeróbica é o treino HIIT, que a gente chama de treinamento intervalado de alta intensidade. É um protocolo de treinamento aeróbio, tá? Que vai promover um aumento do seu gasto energético por até 48 horas, 72 horas pós-exercício. Então, durante o exercício, ele tem até um gasto menor se comparado, por exemplo, a um aeróbio contínuo. O que é o aeróbio contínuo? É quando você faz tipo 1 hora na esteira só caminhando, só correndo, aeróbio contínuo. O que é o HIIT? Quando você na esteira corre dentro de um protocolo, 30 segundos, caminha 30 segundos, corre a 30 segundos a uma frequência de 70% da sua frequência cardíaca máxima, tá? O HIIT é um protocolo, na verdade, o HIIT tem diversos protocolos que podem ser aliados dentro do processo de emagrecimento, tá? Então, ele é mais elaborado nesse sentido. Então, assim, ele é mais curto e promove um resultado tão bom quanto o aeróbio contínuo, tá? E o aeróbio contínuo também pode ser utilizado. A caminhada, a esteira, a bicicleta. Vou botar aqui, para ver se tinha mais alguma coisa em relação ao terceiro passo. Aí, o que eu sugiro aqui? Eu coloquei diversas atividades que você pode escolher. O que é melhor, Flávia, hoje para o emagrecimento? Quando a gente fala em promover um emagrecimento mais rápido, em acelerar o meu processo de emagrecimento. O que é melhor? O que é melhor que eu faço? Eu faço musculação, eu quero escolher a melhor. Porque, para mim, tanto faz aqui esses exercícios. O que eu sugiro, o que as pesquisas mostram, pensando em uma explicação geral? Unir um treino aeróbio com um treino de força muscular. E aqui, óbvio, eu vou optar pela musculação, que é o exercício que mais vai trabalhar aumento de massa muscular, vai trabalhar força muscular, tá? Então, unir, por exemplo, a musculação mais o treinamento funcional, a musculação mais o treino HIIT, a musculação mais o treino aeróbico, isso tudo vai potencializar o seu emagrecimento, potencializar a queima de gordura. Existem diversas maneiras com que isso pode ser feito, tá? Então, eu posso fazer 3 vezes de musculação, 2 vezes de aeróbico contínuo, ou de HIIT, ou de funcional. Eu posso fazer a musculação e o aeróbico na mesma sessão de treino. Então, por exemplo, vou treinar superior hoje e vou fazer corrida na esteira. Antes ou após o treino, falei sobre isso na primeira aula, tá? Sobre a parte mais esmiuçada em relação ao exercício de como você deve fazer para que ela acelere o seu emagrecimento. Então, assim, pode fazer tanto antes quanto depois, quando a gente fala de emagrecimento. Quem não assistiu a primeira aula, vai na primeira aula que eu esmiucei mais e falei, inclusive, da questão dos exercícios. Porque dentro da musculação, a gente tem exercícios que são melhores para aumentar o seu gasto energético e tem exercícios que não são tão eficientes assim. Tá? Deixa eu admitir, Fabiana, aqui. Então, assim, na primeira aula eu falei mais aprofundado, porque a aula foi sobre isso, só sobre isso. Olá, Fabiana, boa noite. Certo? Então, quem não está na primeira aula, vai na primeira aula e vê mais aprofundado lá a questão dos exercícios que eu falei. E falei também da união com a parte aeróbica, tá? Que pode ser o HIIT, o aeróbico contínuo ou o funcional. Por que eu não recomendo o CrossFit? Pode ser o CrossFit também. Não coloquei recomendado porque a maioria das pessoas realmente não se encaixa no perfil para fazer CrossFit. Certo? Mas seria uma opção, por exemplo, para quem pode fazer CrossFit, fazer 2 semanas, 2 vezes na semana de CrossFit, fazer 3 de musculação. Tá? Só que na maioria dos casos, o que eu recomendo? Que você faça musculação. Lembrando que, para você fazer musculação, não necessariamente você precisa estar em uma academia, tá? Para você que está aí num desafio e treina em casa, aí só faz caminhada, ou só faz treino de cardio de funcional que pega no YouTube, tem como fazer musculação em casa. Tá? Inclusive, amanhã vou abrir aqui uma oportunidade para quem está no desafio, para entrar em um dos meus programas, e a gente tem um acompanhamento totalmente individualizado, onde eu prescrevo os treinos para casa, para academia, para onde você pretende treinar,
e vou fazer a organização, a periodização, de acordo com o que foi explicado aqui na aula, tá? Fazer essa união, por exemplo, da musculação com o HIIT, qual protocolo utilizar. É avaliado de forma individual isso aqui, tá? Porque a gente avalia sua frequência cardíaca. Para você fazer na intensidade que pede do protocolo, a gente tem que saber qual velocidade fazer, qual frequência cardíaca você pode atingir, ou utilizar o que a gente chama de tabela subjetiva de esforço, para a gente conseguir avaliar e realmente ter um treino, isso que é um treino individualizado, tá? Então, esse foi o terceiro passo para você conseguir emagrecer e se manter magra. No caso, do que você deve fazer no seu processo de emagrecimento. Quarto passo, muito importante, que a maioria das pessoas negligenciam, que é o desenvolvimento de algumas habilidades. Sem essas habilidades, sem que você desenvolva isso, o que eu falei anteriormente não vai adiantar de nada. Não vai adiantar você começar um plano alimentar, não vai adiantar você começar uma atividade física se você não desenvolver essas habilidades. Por quê? Porque você vai cair no que a gente começou a falar na aula, no início da aula, na questão do efeito sanfona psicológico. Você vai começar e você vai desistir. E se você começa e não dá continuidade, não tem resultado, certo? Já estamos no final da aula. Então, o quarto passo é você desenvolver habilidades que sustentem os passos anteriores. Que habilidades são essas? Claro. Planejamento. O que é o planejamento? Planejamento é quando você fala assim, ó, eu tenho uma rotina muito corrida. Então, eu vou treinar todos os dias, 6 horas da manhã, chegar em casa às 7, aí, vixe, a alimentação que eu vou fazer. Não, eu tenho que comer tal alimento no café da manhã. Já vou deixar semi-preparado no dia anterior. Eu tenho que comer banana cozida. Se eu deixar para cozinhar na hora, não vai dar tempo. Então, eu vou cozinhar no dia anterior, que quando eu chegar vai estar cozido. Isso é planejamento. E em planejamento, a gente já acompanha ali a parte de organização. O que seria a organização? A parte que eu acabei de falar ali, de você pensar, por exemplo, fui treinar 6, chego 7, tenho que trabalhar 8. O que eu tenho que comer tem que já estar pronto. Se eu for cozinhar a banana, não vai dar tempo. Ou seja, o que é organização? No dia anterior, na noite anterior, eu tenho que organizar a minha alimentação. Por isso que eu estou falando, sem essas habilidades aqui, os passos anteriores de exercício de alimentação que a gente falou não vai funcionar, porque precisa ter isso aqui. Então, assim, o planejamento é, por exemplo, o cardápio que você recebeu da nutricionista. O planejamento é o seu protocolo de treino que eu enviei. Ali é o seu planejamento. A organização é a sua parte individual. O que é a organização? É você ver que horário que você vai treinar, quanto tempo você tem disponível para o treino, que aí você vai passar para a pessoa que faz o seu treino, fazer o treino de acordo com o tempo que você tem. É você organizar a parte alimentar. Então, o que eu preciso? Olha no seu planejamento. O que eu preciso comer amanhã? O que você precisa comer à tarde? E você vai lá e organiza, tá? Aí, visto isso aqui, tem planejamento, tem organização. Qual outra habilidade também é importante? Disciplina e constância. Porque fazer só uma vez o exercício, só uma vez a alimentação, durante uma semana, durante 15 dias, não vai te dar os resultados que você quer. Então, é preciso que a pessoa desenvolva disciplina. Nem todos os dias vai ser legal para ir treinar, mesmo para você que treina em casa. Tem dia que não quer ir. Eu mesmo hoje não ia para academia. Tá? Eu sou a pessoa que não funciona na chuva, gente. Nossa Senhora. Péssima, odeio chuva. Ó, não é por nada, não. 3 horas para atender a uma, tomei chuva, estava toda molhada. Saí 7 horas para atender a outra, toda molhada também. Terminei de atender ela, já era 8 e pouquinho, 8h15, 8h20. Aí o aluno de 8, que treina na academia que eu treino, não foi, tá de Covid, não tá indo. Aí eu saí da casa dela, pensei assim, ai, sem chovendo, uma olhada, eu vou para casa. Só que aí, eu subi na moto, e quando eu vi, eu estava na direção da academia, porque senão não tinha ido, hoje. Mas acontece muitas vezes de eu pensar que, eu não quero ir, hoje o dia tá frio e tal, e você ir por pura disciplina. Porque você quer ir. Porque você quer ir, não. Porque você não quer ir, mas você tem que ir. Isso é disciplina. Fazer o que às vezes você não quer, porque você tem um objetivo maior, tá? E cumprir
dia ali, a maioria dos dias. A maioria das vezes que a gente treina em uma semana é por disciplina e não por vontade. Raras são as vezes que a gente acorda, vou para academia hoje. Então, assim, a disciplina vai ser muito importante. Constância, que é o fato de estar fazendo todo dia o que você puder, o melhor que você puder. Nem todo dia vai estar saindo perfeito, nem todo dia eu faço o meu melhor treino. Mas estar fazendo todo dia é muito importante, mesmo que não seja o melhor, tá? Então, tem uma mentora minha que fala o seguinte: antes feito do que perfeito. Porque se você esperar estar perfeito todas as vezes para você fazer, você acaba não fazendo nunca. Então, antes feito, antes de você ir fazer aquele treinozinho que você, não tô afim de treinar hoje, mas você vai lá e faz, do que você não ir na academia, tá? Do que você não fazer a sua dieta, mesmo que ela não esteja perfeita, do jeito que estava planejado, certo? Outro ponto tem relação com a parte emocional, tá? Então, inteligência emocional, controle da ansiedade e também a gente aprender a discernir fome emocional de fome fisiológica. São pontos importantes, tá? O que eu falo inteligência emocional? Às vezes, a gente desenvolve diversos sabotadores, principalmente no processo de emagrecimento e principalmente por quem já passou diversas vezes pelo efeito sanfona. Então, assim, muita gente começa a fazer uma dieta, vamos supor, segunda-feira. Aí só o fato de hoje, por exemplo, na quinta, ter um aniversário para ir à noite, ela começa a sabotar a dieta dela desde a terça, desde ontem. Porque a pessoa já fica assim, nossa, amanhã eu tenho um aniversário, vai estragar a minha dieta. Quando era só um momento pontual, que ela ia lá, comia o bolinho dela e voltava para a rotina alimentar. Então, as pessoas normalmente começam, nesse caso, no café da manhã. Então, quinta-feira, hoje à noite tem um aniversário. A pessoa no café da manhã já não segue o plano alimentar só porque ela vai ter um aniversário à noite. Esse é um sabotador. E é isso que faz com que a maioria das pessoas não consiga ter êxito no emagrecimento. Porque elas se auto-sabotam por pensamentos e por a consequência, atitudes, que aí tem impacto maior realmente no emagrecimento. O que acontece muito em época de festa? A pessoa começa a comer mal uma semana antes, 15 dias antes. E aí fala, eu engordei no São João. 4 dias, 3 dias de São João. Aí a pessoa começou a comer mal um mês atrás. Sendo que poderia manter a dieta. Essa inteligência emocional vai fazer toda a diferença também no emagrecimento. Avaliar essas situações, tá? O que você vai comer à noite não tem nada a ver com o que você vai comer de manhã. Então, assim, você pode seguir, quanto mais você seguir a sua dieta, lembra da frase antes feito do que perfeito? Quanto mais próximo você seguir no seu dia, melhor. Questão de fome emocional e de fome fisiológica. Muita gente come, muitas vezes, pouco. Estar ansiosa, estar estressada, estar feliz, estar triste, estar entediada e acaba não sabendo, durante o seu dia a dia, avaliar o que é fome fisiológica, tá? Necessidade do seu corpo de nutrientes, e o que é fome emocional, o que é aquela vontade de comer. Por exemplo, eu estou com a vontade de comer uma quesadilha de camarão. Quando você é muito específico no que você comer, normalmente é desejo e não fome emocional, tá? Quando você tem fome, você quer comer algo que te enche o bucho, que enche a sua barriga, que te dê nutrientes. Então, normalmente você não faz tantas escolhas, você quer algo que te alimente. Quando você só quer algo específico, eu quero um pedaço de chocolate porque eu tô com fome. Às vezes não é realmente fome fisiológica, é vontade de comer, tá? E conseguir avaliar isso é importante para quê? Para que quando você esteja utilizando ou querer emagrecer, isso aqui vai me atrapalhar, você tenha consciência de que aquilo ali não é fome de verdade. E que se você esperar um pouquinho, você fazer uma outra atividade que te distraia ou que te gere prazer, porque a sensação, o objetivo da fome emocional é te gerar prazer imediato, porque comida gostosa libera a serotonina que se dá a sensação de prazer, tá? Então, quando você arruma outra atividade, você vê que aquela vontade é ter paz, tá? Bom, visto tudo isso, para fechar a nossa aula, o que é interessante que você faça? Que você monte o seu plano de emagrecimento. Primeiro ponto,
descrever o que você não deve fazer. O que você não deve fazer no seu processo de emagrecimento, visto tudo que a gente abordou aqui? Segundo ponto, você escrever quais são as suas maiores dificuldades no processo de emagrecimento. O que você tem mais dificuldade? O que é mais difícil para você? E quanto mais você ser descritiva nesse processo, quanto mais você ser minuciosa, melhor, porque você consegue ter uma noção melhor de quais dificuldades você precisa prestar mais atenção. Terceiro ponto, alimentação. O que eu preciso melhorar na minha alimentação? Eu já falei que ficar sem comer por muito tempo não é interessante. Então, se você fica sem comer por longas horas, tipo 5 horas, passa o dia sem comer, toma um café, só vou comer à noite, isso atrapalha o seu processo de emagrecimento. É preciso ter uma rotina. Então, você já vai colocar aqui, me alimentar corretamente, me alimentar. É que fica muito tempo sem comer. Se você é a pessoa que come muito industrializado, que não gosta de frutas, de verduras, de legumes, o que você vai colocar aqui? Onde eu preciso melhorar na minha alimentação? Incrementar na minha alimentação mais alimentos nutritivos, como fruta, verdura, legumes, saladas, proteína magra, tá? Tirar um pouco da proteína gorda, proteína que é frita, optar por alimentos mais cozidos ou assados, tá? E quando você fazer isso, quando você estiver pensando nisso, o que você vai pensar? Pronto, estou montando isso aqui agora porque eu quero emagrecer, né? O que eu vou fazer agora que daqui a 2 anos eu ainda consigo estar fazendo? Porque se você colocou alguma coisa aí que você fala assim, Maria, mês que vem eu não quero estar fazendo isso não, risca. Porque pode até trazer um resultado imediato, mas não vai ser sustentável. Se não é sustentável, não é interessante. Tá? Então, coloca, disso que eu citei aqui, eu consigo manter, daqui a 2 anos eu consigo sustentar isso? Se sim, ótimo. Quarto passo, para montar o seu plano. Escolher a atividade física, tá? Qual atividade física eu vou estar fazendo? O que eu vou ter que fazer? E aí, quando você fazer isso aqui, vai levar o mesmo ponto do outro. Eu consigo estar fazendo essa atividade daqui a 2 anos? E quando eu falo assim daqui a 2 anos, gente, não é que não vai acontecer alguma coisa na sua vida que você tem que parar. Por exemplo, eu fiquei doente durante uma semana e eu não treinei durante uma semana e na outra semana eu treinei quase morrendo. Voltei porque eu queria voltar para a academia logo. Mas, assim, existem determinados momentos na nossa vida que vai acontecer outras coisas e que a gente talvez tenha que parar. Eu parei de treinar quando eu fiz vestibular, quando eu estava na faculdade. Parei de treinar porque não tinha tempo. Estava uma rotina extremamente corrida, extremamente estressante. Em determinado momento eu parei. Mas eu sabia que aquilo era pontual. Logo que amenizasse, logo que eu voltasse a ficar saudável porque eu estava doente, eu ia voltar a treinar. Então, assim, quando a gente pensa na atividade física, é realmente pensar em algo que você consiga manter a longo prazo. Não é que você mude, comecei a fazer musculação, tenho que fazer musculação pro resto da vida. O mais indicado seria, mas você pode também trocar, optar por outras atividades, se apaixonar por outros exercícios físicos, tá? Mas é interessante pensar que sim, alguma atividade física você vai ter que fazer pro resto da vida. Então, a opção é fazer o que você mais gosta ou aprender a gostar de uma, tá? E o quinto ponto das habilidades que eu falei ali, que é importante você ter. Quais que você precisa desenvolver? Você é uma pessoa desorganizada? Vai sair amanhã às 6 horas e amanhã de manhã você vê o que vai fazer, o que vai comer, que hora vai acordar, não se planeja, não organiza nada para que quando você acorde isso esteja pronto. Você é uma pessoa indisciplinada? É uma pessoa que começa a treinar hoje, aí amanhã não vai, aí depois não vai? É esse ponto que você precisa melhorar? Então, cite aqui quais habilidades você precisa prestar mais atenção. Flávia, como é que eu faço para desenvolver mais uma habilidade? Aí está a questão. Fazendo. Eu sou uma pessoa indisciplinada. Você vai ter que fazer indisciplinado em relação ao treino. Quanto mais você conseguir fazer, por mais que seja muito difícil, uma semana de treino, você já vai ver que na próxima semana e a semana toda vai ser mais fácil, tá? Então, assim, disciplina, hábitos,
se desenvolve fazendo. Você faz, é difícil, no outro dia é difícil, no outro dia é difícil. Até que chega um momento que, tipo, você não pensa para fazer, tá? Hoje em dia, muito, tanto que, ó, é tão natural eu sair e ir para academia, que até quando eu não quero, eu vou. Entendeu? Quando eu queria ir para casa, a moto foi pro caminho errado. Porque é natural. Eu nem penso. Quando eu vi, eu já estava no caminho. Então, o que é um hábito? Um hábito é quando você desenvolve determinada habilidade ou faz determinada ação sem pensar muito naquilo. Por exemplo, quem é que dirige ou pilota? Quando eu fui aprender a pilotar, eu ficava assim, meu Deus, a marcha para baixo é para cima. E eu troquei de moto porque eu tinha uma bis e depois fui para a moto de embreagem, né? E aí, assim, a bis, a marcha é para baixo e reduz atrás. A outra, a marcha é para cima, para aumentar, e reduz para baixo. Eu ficava assim, meu Deus, eu quero reduzir, é para baixo, é para cima. Hoje, eu até esqueço, qual que é para baixo, é para cima, só vai. Quando se torna automático, aquilo virou um hábito. Então, dirigir para muitas pessoas, pilotar é um hábito. A gente não pensa mais, tá bom, liga a moto, sai. Quando você está aprendendo, é difícil, não é difícil? Aprender a dirigir é difícil. Porque você pensa, passar a marcha, apertar o acelerador, não apertar muito, a embreagem, olhar para trás. É mil coisas na mente, é muito difícil. Quando você, até que chega um determinado momento, você vai fazendo, vai pensando, vai fazendo, vai pensando, vai fazendo. Chega um determinado momento, você entra, liga, sai, e não pensou em absolutamente nada do que você ia fazer, só fez. Nesse momento, se tornou um hábito. Então, quando não se torna difícil. Então, quando ir, por exemplo, para a academia ou treinar, se torna um hábito. Quando todo dia você não tem que estar, nossa senhora, eu tenho que ir para a academia, eu não vou. Quando isso passa de, tipo, você, chegou a hora da academia, bota a roupa e vai, aí virou um hábito. Tá? Então, finalizamos a nossa segunda aula do desafio Maga para Sempre. Amanhã, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Amanhã a gente tem a aula 3 do Desafio Maga para Sempre e a gente vai ir aí para a parte mais prática. O que eu quero para amanhã? Que vocês, caso já tenham, ótimo, tragam para a aula uma fita métrica desse daqui. Isso é uma fita de costureira que acha nesses armarinhos que vem de linhas, tá? Quem quiser pegar uma para já acompanhar e ir fazendo na aula, ótimo. Amanhã eu vou ensinar vocês a fazer a avaliação física, que é onde a gente vai conseguir avaliar seu percentual de gordura, seu percentual de massa muscular e realmente ter uma ideia de onde você está e de onde você quer chegar no seu processo de emagrecimento. A avaliação física é o primeiro passo quando a gente fala de querer emagrecer. Por quê? Porque é avaliar de onde você está. Então, numa avaliação, a gente vai fazer uma avaliação física amanhã, mas uma avaliação mais completa, a gente avalia a parte física, né? De composição corporal, avalia a parte de condicionamento, avalia a parte em relação à rotina, quando vai montar todo o seu planejamento. Então, amanhã a gente vai fazer essa parte. Quem já tiver, quem puder, trazer a fita para a aula, ótimo, tá? Porque aí a gente já vai fazer, eu já vou ensinando na aula e você já pode fazer na aula. E quando eu mandar o link da aula, porque a caixa de percentual de gordura e percentual de massa muscular, você tem que jogar os dados lá em um link, tá? E aí ele vai te dar quanto que tem de massa muscular e de percentual de gordura. Você já pode fazer tudo isso na aula. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para a parte, deixa eu parar de gravar. Então, aula finalizada. Deixa eu ver o que eu vou